Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast da Associação de Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. Eu sou o Washington, trabalho no Poder Executivo aqui de Mato Grosso há 18 anos, né? Há 19 anos, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Você vai adorar esse bate-papo hoje. Vamos falar de esporte, nós vamos falar de carreira profissional, desenvolvimento profissional, e eu estou aqui com ele. Paulo, um forte abraço para você, seja bem-vindo aqui e fala quem que é você para quem está te vendo pela primeira vez, Paulo. E aí, Washington, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aí quem está nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer à Associação dos Gestores Governamentais por essa oportunidade. Sempre acho importantíssima essa iniciativa, que a gente tem espaço para mostrar um pouco para o Brasil como é a nossa carreira, o que a gente faz, e para a população que não vive isso no dia a dia, qual que é a importância dessa carreira para a política pública, para as políticas públicas em geral do Estado de Mato Grosso, e a importância dentro do governo do Estado. Muito seja bem-vindo e olha, nosso papel aqui é para você que está assistindo entender um pouco mais sobre gestão pública, né, sobre governança, sobre políticas públicas e também se inspirar com histórias, né? As pessoas são muito curiosas, viu, Paulo? E as pessoas querem saber um pouco da nossa história, como que, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo. Então eu quero começar um pouco explorando a sua história. A gente estava brincando aqui que você tem Silva e Moura no nome, mas você prefere ser chamado de Paulo Moura, que o Paulo Silva tem alguns milhares aí no país. E tem mais de um Paulo na nossa carreira, né? Vários, nossa, tem um monte, né? Paulo, e normalmente Paulo é sinônimo de pessoas de alto escalão profissional. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Não sei também. Mas deixa eu te falar, me conta um pouquinho sobre a sua origem, sua formação, né? Sua família. Tá. Antes de você entrar no estado aí, quem que é você? Minha família é de Cuiabá, meu pai é cuiabano de Chapecruz, como eles falam, né? Nasceu e morreu aqui. E minha mãe é do Rio, mas casou com ele, veio para cá e formamos aqui a família. Minha mãe veio de lá do Rio de Janeiro veio de uma escola não tradicional, tal, chegou aqui, não viu nenhuma escola que atendeu aos requisitos dela para educar seus filhos e decidiu abrir uma escola para fazer do jeito que ela achava que tinha que ser. Empreendedora, falou. Empreendedora. Meu pai tinha já uma academia de judô aqui e aí ela resolveu já pegar no mesmo terreno ali e abrir uma escolinha que a princípio era só de ensino pré-escolar, depois foi crescendo e hoje é uma escola conhecida aqui na capital mato-grossense. Vocês podem falar. Pode falar, claro. É o Colégio Ibero-Americano, né? De certa forma até bastante referenciado. E graças a Deus hoje nós estamos lá. Hoje eu sou um dos sócios, né? Desde a morte do meu pai eu me tornei sócio proprietário também dessa empresa. E eu estudei lá a vida inteira, uma escola que era pequena, né? Tava surgindo. E esse fato, né? Fez com que eu, que gostava muito de esporte, pudesse me interessar por várias modalidades e me tornasse um iniciante em várias modalidades, porque não tinha muito time a escola pequena, qualquer esporte que você começa a praticar, você automaticamente se torna do time da escola, né? Fora que você é filho da dona, então era obrigado a colocar você, né, no time, professor né? de educação física que não tivesse apreço pela carreira, tinha que me colocar no time. E tinha essa questão do filho da dona, assim, na escola, assim, de professor ter mais exigente. É mais exigente ou era mais brando com você? Então, a minha mãe sempre exigiu muito mais de nós do que dos outros, né? A gente tinha que ser exemplo. E ela falava para os professores, né? Se fosse para arredondar a nota, arredondar para baixo, que a gente tinha que dar exemplo. Mas assim, com as outras crianças, acabava dando né? Todo mundo sabia que eu era filho da dona, ficavam... o bullying foi mais leve em cima de mim em alguns momentos, talvez por causa disso. Muito bom, né? Então a gente já vê duas influências fortes aí, né? Uma influência da educação, que é sua mãe, né? Você vê a ponto de criar uma escola para ter o padrão de ensino que ela queria deixar de legado para os seus filhos. Sim. E o pai, o esporte, né? Exato. E aí tem uma curiosidade aí, que talvez você não saiba, você que está assistindo.
Nós estamos aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América Latina. Venha conhecer nosso estado, é maravilhoso. Você que é de fora, o único estado que tem as 3 bacias hidrográficas do Brasil. Estado com a fauna e flora maravilhosa, Pantanal, Amazônia, Cerrado. Aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito longe de tudo e é uma população pequena. Para você ter ideia, nós somos 3 milhões de habitantes, sendo que a grande São Paulo ali tem 30 milhões, né? Então cabe 10 Mato Grosso lá na, lá na cidade. E isso, muitas vezes, afeta as oportunidades. Mas tem talentos aqui no nosso estado e que, né, um deles é o seu irmão. Quem que é seu irmão? Conta pro pessoal aí. Meu irmão é o judoca Davi Moura, né? Foi vice-campeão mundial, foi o primeiro colocado do ranking mundial dos pesos pesados, campeão dos Jogos Pan-Americanos. Foi uma estrela internacional de judô durante muitos anos, 10 anos de seleção brasileira. Meu pai tinha sido atleta internacional de judô também, foi campeão sul-americano, bronze nos Jogos Pan-Americanos. E ele que, né, nossa família toda teve essa formação no tatame desde criança. E o Davi foi o que conseguiu levar mais longe essa vocação e se destacou internacionalmente. E ele é mais velho ou mais... Ele é mais novo que... Ele é o terceiro, né? Nós somos em 4, tem uma irmã mais nova que ele, e tem eu, Gilberto e Davi, que somos os 3 homens. Eu sou o mais velho, Gilberto é o do meio. Você é o mais velho. Mais novo entre os homens. Eu tenho uma curiosidade. Quando... Irmão briga, né? Briga. Briga, ainda mais o irmão. Eu quero saber o seguinte, quando o pau quebrava, quem que apanhava? Era o Davi ou você? Até uma certa idade era ele. A partir de uns 15 anos ele foi ficando maior que eu, fui começando a ficar mais civilizado, né? Aí virou pai, né? De repente fala, não, pra que isso? Nós precisamos entrar num acordo civilizado aqui, não dá pra ficar assim pra sempre. Você sabe que a minha irmã, ela foi campeã brasileira de karatê, né? Karatê tem a modalidade de kata, que é a apresentação, e tem a modalidade que é a pancadaria mesmo, que é o comitê lá. E ela era boa na porrada mesmo. E a gente brigava muito. Quando ela começou a ficar boa, de repente reinou a paz na minha casa. Falei, não precisa. Bom, então você veio dessa formação, né? Tanto forte na parte do esporte, acabou que você foi para uma experimentar vários esportes por causa daquela situação. E que momento da sua vida você falou, cara, eu vou trabalhar no setor público? Porque, pelo que eu estou entendendo, nem seu pai e sua mãe tinha um histórico na área pública, assim. Não tinham. Foi um acaso, digamos assim. Eu estava meio assim, sem destino. Fiz administração na faculdade, na FMT. E, a princípio, para tocar a escola, né? Para administrar lá. Mas eu não me identificava em nada. Eu achava, assim, tedioso, achava desconfortável. Não me sentia bem lá. Me sentia bem dando aula na escola como professor, mas não como administrador. Só que aí eu comecei a dar bastante aula tal, mas era uma compensação que não me completava. Assim, eu imaginava, enquanto eu estava ali solteiro, 20 e poucos anos, tudo bem, mas eu imaginava que quando eu tivesse uma família eu ia querer uma renda maior. E aí minha mãe deu essa dica, falou, por que você não estuda para concurso, que, né, tá todo mundo aí estudando para concurso, era aquela época lá, 2008, 2009, tava todo mundo um monte de gente da minha idade fazendo essa empreitada. Eu falei, realmente, né? Vou começar a estudar e ver o que vai dar. E aí eu comecei a estudar por um concurso que era de gestor governamental do município de Cuiabá. Olha, você fez esse. Um gestor municipal. E não passei, mas eu gostei muito da matéria, achei bem, assim, afim comigo. Eu já tinha feito administração, tinha noção da maioria das matérias, mas aprofundei bastante estudando para concurso. E aí, quando surgiu o gestor governamental do estado, eu fiquei super animado. Falei, cara, eu gostei dessa matéria, eu vou estudar para esse aí. Comecei a estudar. A curiosidade é que, assim, eu tenho quase certeza que eu não ia passar no concurso. E ele foi cancelado, lembra? Lembro. O concurso foi Teve cancelado uma prova, a primeira né, que cancelou, vez, né? Eu vi a nota dos outros colegas de cursinho lá e... Você falou, esquece. Tô fora, né? A galera tá pontuando bem mais que eu. E aí eu tive essa segunda chance, cancelaram a prova, fizeram outra, e aí dessa vez, graças a Deus, eu entrei entre os 50 vagas que tinha lá. E não foi fácil não, meus amigos, eu vou falar para vocês, nós passamos no mesmo desse para gestor, e a carreira, ela exige um concurso em 3 fases, né? A parte de objetiva, a parte dissertativa, e tem um curso de formação de 30 dias, você tem que se virar para ela fazer também e ser aprovado nas disciplinas, né? E para curiosidade de quem nem sabe o que é essa carreira de gestor governamental, daí você pensa assim, poxa, legal, vou pesquisar um pouco mais, como que eu faço? Uma das
peculiaridade, singularidade da nossa carreira, é uma coisa que o Paulo tem muito, que você vê no esporte, você podia especializar como seu irmão. Ele foi para o judô e ali ele virou um expert naquele assunto, uma referência mundial. E o gestor, ele tem muito como característica ter uma visão mais sistêmica, ampla, né, do governo, porque a gente pode flutuar dentro da estrutura do governo para atuar em áreas estratégicas e na formulação de diversas políticas públicas, né? É evidente que nós temos gestores que são especialistas em algumas áreas. Por exemplo, eu optei em me especializar na área de inovação, uma coisa que eu gosto demais. A gente é especialista, mas às vezes a gente é convidado para outros desafios e a gente acaba indo também. Bom, aí você passou, você tem esse perfil, né, de ter uma visão ampla, né, isso te agradou, acho que talvez isso, você vê pelo seu perfil de esporte, te agradou, fala, poxa, aqui tem muito conhecimento, dá para fazer muita coisa, dá para ter uma vida dinâmica, né, não é aquela coisa repetitiva. E aí, como que foi sua jornada dentro do Estado? Antes disso, você trabalhou onde antes, nessa iniciativa privada? Na escola dos meus pais, dei aula lá, fui estagiário de administração. Depois, já quando eu comecei a estudar para concurso, eu passei no da Caixa primeiro, fui economiário da Caixa Econômica Federal. Depois fui para a Câmara Municipal de Cuiabá, como analista legislativo, um concurso que tinha lá, meio período, eu gostei porque dava para dar aula aí e trabalhar lá. E aí, e isso já tinha passado nesse gestor, mas não tinha chamado ainda. Aí, em 2013, fui nomeado gestor governamental e vim para o Estado, e daí não saí mais. Maravilha, você chegou no Estado, qual que foi a sua expectativa quando chegou, assim, que você imaginou que, que ia acontecer, né? E o que se concretizou da sua visão e o que você falou, cara, não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Eu achei, a princípio eu achei que vim meio sem expectativa, mas achando que eu ia conseguir transformar mais. Eu ia ser revolucionário, disruptivo, né? Eu ia ser aquele cara que ia chegar fazendo a diferença, que você tem preconceito de fora, acho que todo mundo no estado é preguiçoso, ninguém faz nada porque não quer trabalhar, e pô, a gente entra no estado e vê que o que tem de gente dando sangue ali, dando o osso para realizar as coisas, e as coisas vão devagar ali, você não consegue realizar tudo que você quer de repente. Imagina a minha situação quando o Davi virou secretário. Mesma coisa, me iludi tudo de novo. Falei, agora, pô, meu irmão tá é com a secretário. caneta. Agora nós vamos começar a fazer tudo que eu sempre sonhei aqui. E não é bem assim, né? Você tem um monte de influências. Você sabe que foi uma grande aprendizado para mim também, porque principalmente quem entra jovem, né, no serviço público, você tá cheio de energia e de visão e de criatividade. E eu sempre digo que empreender, né, que não é abrir uma empresa, empreender é você ter uma atitude de transformação, né? Dentro da área pública é muito mais difícil que na área privada, porque na área privada você decidiu, vou abrir uma escola, sua mãe falou, vou abrir. Agora decide abrir uma escola aqui no governo, fala, vou abrir uma escola aqui. Até você conseguir fazer, você tem que convencer muita gente, você tem que viabilizar recursos, tem uma série de questões burocráticas legais, né? E por isso nós precisamos de pessoas como você. Aí você chegou, isso foi uma surpresa, mas por outro lado, o que você viu assim? Fala, poxa, vou ajustar aqui minha expectativa. Não, primeiro eu vim para aprender, né? Tipo, eu não sabia de nada, eu tinha 27 anos quando entrei no estado. Então eu entrei e eu só lembro que o Vinícius Carvalho era nosso coordenador de carreira, né? Falei para ele, olha, o meu estilo eu acho que é mais executivo, assim, eu não sou muito do estilo acadêmico, eu não gosto muito de pesquisa e tal. Vou te fazer. Ele falou, então faz o seguinte, Copa está exigindo tantos gestores, Pronto. Copa do Mundo, você é do esporte, bora lá. Ele já tinha conversado com ele antes. Tudo a ver. Pronto. Ela vem do esporte, Resolvido. O irmão tem carreira esportiva, ele é do esporte, educação, Jogos Olímpicos, foi agora. Maior evento do esporte mundial, Copa do Mundo. Eu falei, pô, que currículo, quero estar lá. Aí fui para lá, a princípio, né, uma decepçãozinha, porque eu achava que também, não sei o que eu achava que eu ia fazer lá, mas eu cheguei lá, Paulo Fernandes, nosso colega que foi meu mentor, logo que eu cheguei, me ensinou toda aquela metodologia de gestão de projetos, que eu já tinha visto para concurso, mas aprofundei lá na Secopa, e comecei a trabalhar com os projetos de Copa do Mundo. E aí começa aquelas, escrevi um projeto, comecei a implementar, não, foi cancelado, não vai ter recurso para esse aí. Comecei outro, comecei a implementar, conversar com as pessoas. Isso aí foi contingenciado o recurso,
deixa Não para foi priorizado. mais tarde. Aí comecei a ficar assim, cara, que será que eu não vou fazer nada? Eu vou sair vai acabar a Copa do Mundo, eu não vou ter feito nada aqui, Nenhum só projeto. planejamento. Aí um colega lá chamava Maurício Estrada, tava até aqui de coisa para fazer, ele era de confiança do secretário, e ele recebeu mais uma atribuição, ela falou, não é possível, não vou aguentar, ele sentava bem na minha frente. Tava naquela época sentado bem na minha frente. Enfim, acho que ele sentado na frente do Nelson aí, eu tava conversando com o Nelson, ouvi ele falando isso, falei, o que foi, cara? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, só se você assumir esse negócio aqui, porque coordenadoria de marcas e patentes da FIFA aqui, Deus me livre, eu tô com 600 coisas pra fazer, ainda vou ter que participar disso aqui, que vai dar trabalho, reunião com empresário, reunião com fiscal de postura do município, vai envolver polícia, vai envolver um monte de coisa. Falei, pô, então deixa que eu vou pedir para... Para mim é uma Para mim é uma oportunidade. oportunidade, eu vou pedir para fazer isso aí então. Aí ele falou, beleza, pode falar que eu Endossei você. endossei. Aí eu falei pro Paulo Fernandes, ele falou com o secretário falou, pode tocar o barco então. E para mim foi uma experiência 100% gratificante. Foi isso que eu pensava em fazer no estado. Porque a princípio para mim era uma coisa nada a ver com minha formação, proteção às marcas e patentes, nem sabia o que era Mas isso. as marcas e patentes do Estado ou geradas Não, no as marcas jogo? e patentes patrocinadoras do evento. Ah, certo. Eu Então os nem tinha patrocinadores entendido isso a princípio também. Então os patrocinadores da Copa do FIFA. Mundo, eles tinham que divulgar suas marcas, aí tinha que proteger para Isso. ninguém. Para as outras marcas não invadirem o espaço de publicidade deles. Pronto. Porque a Copa tinha um contrato da FIFA com o país sede que isso ia acontecer e que toda cidade sede ia ter um coordenador nessa parte de defesa das marcas e patentes. Então era uma coisa que para o governo do estado era assim, pro forma, era mais importante mas para para a a FIFA era assim muito importante. porque então eu senão o viajei, patrocinador não joga mais dinheiro no evento. para eles isso era essencial. Então para a FIFA era um negócio que ninguém deu importância na Copa, mas para a FIFA era uma área muito importante. E era uma equipe enorme, pô, um guri de 28 anos, eu acho que eu tinha na época, comandar uma equipe com 50 fiscal de postura, 8 policial judiciário civil, sei lá quantos PM tinha, uns 14, 15 PM, uma delegada na equipe, tinha o PROCON na equipe, Gisela Simona fazia parte que eu mandava o PROCON na época. Então, assim, e coordenar algumas reuniões com empresários importantes daqui da capital para Então tinha ampliou relacionamento, liderança também, capacidade de liderar. Foi bem legal nesse sentido aí. Foi o primeiro grande projeto bastante. que você pegou, início, meio e fim, assim que você concluiu? No governo foi o primeiro. E foi bastante legal. Assim, eu participei diretamente da execução dos jogos, né? Ia no estádio para impedir marketing de emboscada, que eles chamavam, que eram empresas tentando se beneficiar ilegalmente ali do evento e tal. Mas foi show, assim, no final, prestando conta ali, eu falei, cara, isso foi um exemplo do que eu gosto de fazer no estado. E daí, saí da Secopa, voltei para a Seplag, que é minha casa, e comecei a ver para onde que eu ia depois, né, para continuar a minha carreira nessa linha. Só que não conhecia ninguém também, né? Não tinha... não consegui chegar de novo a essa conexão com o esporte por um longo período. Eu passei pela CEPLAG, pelo MTPAR, pelo Gabinete de Assuntos Estratégicos. De lá eu trabalhei na saúde um tempo. E da saúde fui para a educação. Aí, pela primeira vez, voltei a trabalhar com esporte, porque o esporte tinha sido anexado à educação, não tinha dado certo a fusão com a cultura. O TACS tentou implementar a CECEL, houve uma ruptura e o esporte foi, então, anexado à educação. E aí, na adjunta de esporte da educação, eles precisavam de um gestor para fazer essa conexão entre educação e esporte e tal, para ser esse elo, e eu fui selecionado para esse trabalho. Na época, as outras gestoras estavam lá, a Iane era chefe do NGER, a Josiane era adjunta sistêmica, então eu tinha uma coisa muito legal dessa carreira, né, para explicar para quem está nos assistindo, é que normalmente os concursos são feitos para administrador, para contador, para publicitário. Na nossa carreira, não, ela é qualquer área de formação, e eu defendo que sim, tem que ser assim, porque você vê, olha o tanto de órgão que o Paulo passou
Ele foi pulando aqui, porque não dá para aprofundar em tudo, nós não temos tempo, né? não dá. Vamos chegar aí no esporte, que é um momento que é importante também da carreira dele. Mas toda essa passagem em outros órgãos, né, como saúde, MTPAR, tudo, ela vai deixando legados no profissional, porque o profissional vai aprendendo, trazendo na sua carga também uma visão ampla de vários tipos de política pública, e por isso que tem que ser um profissional que tem uma visão sistêmica, holística, mais ampla, né? Embora a gente tenha vários especialistas. E outra coisa muito legal é que a carreira ela foi desenhada para atuar em nível de assessoramento estratégico do Estado. Então, o gestor ele sempre está ali, lado a lado, com o secretário de Estado, com o governador. E quando ele tem um perfil executivo, é inevitável que ele acabe assumindo funções de executivos, né, cargos, né, de secretários, secretários adjuntos, como nós temos atualmente. Foi citado Paulo Fernandes aí, que você citou, aliás, assista o podcast que foi gravado aqui com ele, ficou maravilhoso a história dele, você vai aprender muito com esse profissional é, de alta performance que nós temos na nossa carreira, né, e, e aí isso ajuda também, porque daí quando chega o gestor que está fora do cargo, e o gestor que tem a visão ali, está naquele cargo, ele acaba facilitando para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho que gere valor social, né? Que a gente possa usar o nosso capital intelectual. Talvez a maior frustração dos grandes profissionais dentro do Estado, não só na nossa carreira, os demais, poxa, eu tenho muito potencial para entregar e eu não estou sendo subutilizado, né? E aí você chega no esporte, que, né, acredito que tem tudo a ver com a sua história, né, com a sua família, história do seu pai, da sua mãe, porque, né, o esporte está assim com a educação, né, também. E aí você está lá agora e me conta aí o que está acontecendo no esporte, quais são os principais projetos que você acredita que agregaram muito para você, mas principalmente para a população, né? Bom, como não dá para traçar um mapa do tempo com a velocidade com que a gente passou, né? Mas eu cheguei no esporte foi em 2017, então já faz quase 10 anos que eu tô atuando nessa pasta. Fincou o pé lá E mesmo e falou assim, sim, cara, ali, aqui eu cara, foi a gostei. realização do meu sonho, assim, eu sempre quis trabalhar com esporte, no setor público também, sempre foi um desejo, mas a pasta do esporte, ela é pequena, então muitas vezes eu tentei ser lotado lá e os nossos coordenadores de carreira ou os gestores do estado como um todo achavam que não era o Não era o momento, momento. não precisava naquele momento de um gestor, mas nesse momento da conexão com a Seduc eles viram que precisava, porque estava numa situação difícil, era uma adjunta apartada do resto da secretaria, até em termos físicos, a adjunta era lá no AI-5 Tocantins e a secretaria era no CPA, então ficava bem distante, até para conversar ao vivo e O tal. esporte ficou sufocado, né? Porque, Sim. para vocês terem noção, de 80 mil servidores no Estado, 40 mil são da educação, assim, metade do Estado é educação. Então, vou arredondar aí, 800 escolas, né? Muita Estimadamente. Então, você imagina o esforço administrativo, o foco, o orçamento, enfim, é voltado para a educação, né? Sim. A ideia foi boa, de trazer o esporte como transversal na educação e tal, só que acabou matando a pasta e a política pública, né? O secretário de Educação não consegue ter foco no esporte e lazer, né? Porque é muito problema que a educação, né, propicia. Então, a gente sentia isso, que o esporte acabava ficando sem o foco que tinha antes, quando era secretaria, e depois quando se juntou com a cultura, que era uma pasta mais dividida, né? Que você conseguia separar melhor Tem que ter uma as força políticas. política para apoiar aquela Sim, área de política pública, né? Porque se não tiver senão... essa força política, embora tenha todo o amparo técnico ali, não vai fluir, né? Mas assim, lá na Seduc a gente aproveitou, né, a conexão com a educação e fez alguns projetos que valeram a pena começar a acontecer. Teve um projeto chamado Esporte na Escola, que eu participei da iniciação dele, que visava aumentar a participação dos esportes, né, dos treinamentos esportivos no contraturno escolar. A maioria das escolas era só num período e no outro período a criança voltava para casa. Então, manter a criança na escola ali no segundo turno, no contraturno, né, do estudo dele, através do esporte, para que ele, né, também ficasse afastado de coisas ruins na rua. Teve um projeto que até hoje está vigente, que é o da Arena da Educação, né, a Escola Governador José Fragelli, que é sediada na Arena Pantanal, surgiu nessa época.
uma primeira escola vocacionada para o esporte no Que estado, legal, hein? pública, né? Acho que para particular não sei dizer, mas pública foi a O primeira que significa uma escola. escola vocacionada para o A esporte? seleção para entrar na escola é através do esporte. Ah, então eu só posso estudar lá se eu tenho alguma aptidão para Sim, algum esporte. você vai fazer um teste de aptidão de alguma modalidade para entrar na escola. E quais as modalidades são amplas assim ou é mais? Na época eram 12 modalidades, Ah, hoje é eu não sei, bastante, mas não bastante. lembro. Mas tinha várias possibilidades. Eu não Que tenho projeto certeza legal, de hein? te dizer que se era só através desse processo que se Aham, ingressava na escola. Talvez tivesse alguma aham. exceção. Mas tinha um Mas a teste idealização é bem isso, quer dizer, amplo, vamos é. montar uma escola aqui, vamos tentar reunir, Quem quer ser esportista, para essa estudar. escola aqui e faz o teste. Se passar no teste, entra e passa a Muito fazer os legal. treinamentos. Aí essa escola era aula num período, treinamentos no outro. E aí podia fazer até duas modalidades. Essa é uma junção poderosa, né, Paulo? Você que está aí já esse tempo de juntar nessa fase tão importante da vida da pessoa, como foi seu caso, você citou aí da Sim, sua história, essa junção do escola e do esporte, é aí que né? nasce, né? Daí que nasce um cidadão realmente forte, né? Sim. Que disciplinado, que sabe trabalhar em equipe. O esporte Aham. dele gera muito legado na vida da pessoa, né? É. A gente brinca que o atleta ele nunca é ex-atleta, né? Ele se forma atleta e passa até o fim da vida sendo atleta no que quer que ele venha fazer. Ele vai carregar essa índole, né? De lutar, de perder e levantar e continuar seguindo na luta. Que o esporte te ensina rápido que você não vai ganhar todas, meu amigo, que você vai perder. Você vai acostume-se com a frustração, porque ela existe e você vai ter que lidar com ela, mas se você levantar, aprender com o seu erro e investir de novo e continuar no caminho, uma hora o seu objetivo vai chegar. É, Só não chega para quem desiste. Para quem não desiste, uma hora vai chegar. é. Eu estou muito curioso, eu acho que as pessoas também, para entender um pouco dos projetos na área do esporte, até para saber também como a população quer saber, às vezes, como que eu posso me beneficiar. Por exemplo, essa Sim, escola, eu estou nesse estado, eu não sabia não desse sabia. projeto, né? O estado é muito grande. Mas, assim, compartilhando algo para mim ouvir você, eu fui selecionado para ir numa missão técnica para Medellín, e lá a gente, cada dia era uma área de política pública, e a gente tinha como se fosse um MBA ali ao vivo, onde a gente visitava os equipamentos públicos e entendia toda a formulação da política, por que que aquela política pública é importante, quais são os indicadores que ela está dando certo. E um dia nós tivemos o dia do esporte, assim, e eu nunca tinha parado para pensar no poder, na potência que o esporte pode ser para o fortalecimento de uma sociedade, né? E lá a prefeitura, né, por conta dos Jogos Pan-Americanos, eles criaram um complexo pensando no pós-jogos, né? E eles têm uma fala que é o seguinte: a gente não quer formar campeões, isso é consequência, nós queremos formar cidadãos, né, para a nossa cidade, que vão levar a nossa cidade para uma nova fase, uma nova era da nossa cidade, porque não há nada mais poderoso que o esporte para formar essa cultura, esse comportamento e tirar também o jovem da vulnerabilidade e da ociosidade que muitas vezes é usado pelo outro lado, né? E 16 mil pessoas todos os dias ali, eu fiquei impressionado. A vida, 16 mil pessoas, isso pela prefeitura, Sim. tocado pela prefeitura, né? E não só o equipamento público, você tinha os professores de todas as modalidades lá, tinha esporte para tudo quanto é gosto, complexo de esportes, artes marciais, complexo de esportes na área de com várias piscinas, né? Atletismo e etc, né? E esportes coletivos. E eu queria entender como que está sendo tratado, tanto nos municípios e aqui no estado também, essa política pública, quais são os avanços, né? Os projetos que você está envolvido, e Tá. você vê que são grandes avanços, são referência, e quais os desafios também. Já são 10 anos, já dá para você fazer essa análise, assim. Já dá. Assim, por que às vezes o esporte ele não decola tanto no nosso país, assim, o que carece a nossa política nessa área de política pública, né? A gente está evoluindo bastante, assim, eu tive a oportunidade de participar em nível nacional a gente fez um manual técnico, digamos assim, chama GPS, o Guia Prático de Aplicação da Lei Geral do Esporte. E o Ministério do Esporte lançou a Lei Geral do Esporte, traçando uma nova maneira de fazer gestão, fazendo mais ou menos igual
modelo da saúde, da educação, em forma de cadeia, né, em que o governo federal é o principal financiador, os estados vêm com financiamento e com algumas partes de execução, e os municípios na base da execução da política. E aí essa política seria toda desenvolvida, pensada através de fundos, né? Todos os entes federativos teriam fundos de esporte, de lazer, na onde eles poderiam tanto passar recursos fundo a fundo para uma outra entidade, quanto receber. E aí, dessa forma, seria financiado o esporte no Brasil inteiro através dessa transferência voluntária ou vinculada, fundo a fundo. E agora nós estamos adaptando a lei aqui, né, geral do Mato Grosso, para a gente conseguir se adequar a essa realidade. O Estado já decretou a maneira de fazer o fundo a fundo, então a gente já está conseguindo fazer com alguns municípios, mas ainda é um trabalho iniciando. Temos que mais municípios precisam ter a base necessária para fazer com que essa cadeia funcione. Você precisa ter um conselho municipal de esporte, um fundo estadual de esporte, municipal, desculpa, o Estado já tem, tá? E um plano estratégico municipal de esporte. Tendo essas três coisas, você consegue fazer parte do sistema nacional. Aí tem um monte de desafios, né? Esse modelo, não só do esporte, eu acho que para todas as áreas. Não sei se você já estudou sobre isso, mas eu não sei quanto eu estou desatualizado sobre isso, tá? Mas faz tempo que eu não atualizo esses dados, mas eu lembro, assim, que 65% do recurso arrecadado público, né, dos impostos fica na União, mais ou menos 15% ficam aí com 5.500 municípios que tem no país, e a diferença fica ali nos estados, onde, se nós estamos vendo como o desenho dessa política pública, se preconiza que quem vai executar e quem vai ser cobrado é o município. Só que quando a gente olha tecnicamente, né, para a força técnica de pessoal, infraestrutura, talvez o ente mais frágil é o município. A gente vê que eles não conseguem muitas vezes elaborar uma proposta, um projeto, quiçá ter uma equipe de profissionais para prestar o serviço. E a gente, como tem o dinheiro, o governo federal tem o dinheiro, ele vai determinando, e a gente vai se encaixando, porque o dinheiro está lá, né? Quer dizer, e aí vem o desafio, porque quando você vai implementar uma política como essa, ou qualquer outra área, e você começa a exigir do município, alguns municípios que são um pouco melhor estruturados, eles já conseguem rapidamente se adequar, e eles acabam captando o dinheiro. Mas muitos municípios, né, no nosso estado, são 142 municípios. Acho que são pouquíssimos municípios que têm mais de 50 mil habitantes. A maioria são municípios pequenininhos. Esses municípios acabam que ele não consegue se adequar, e aí a política pública não chega lá na ponta para a pessoa, lá na cidade, né? Tem esse desafio, né? Verdade. E o que nós estamos fazendo como Estado, hein, Paulo? Bom, isso na verdade é um desafio para todas as áreas, né? Não é só para o esporte, no esporte. Mas essa nova lei, ela tenta resolver esse problema, porque até então as transferências voluntárias eram através de convênios. E aí você precisava de um plano de trabalho, com desenvolvimento de um termo de referência, muito mais cronograma, um monte de situações que você precisava resolver antes de conseguir pegar o dinheiro. E aí, geralmente, quando você conseguia trazer aquele recurso para fazer alguma coisa, já tinha virado ano, já, às vezes virou governo, mudou a equipe. Isso, a demora para esse recurso sair do banco lá do governo federal e chegar na realidade era muito grande. E o fundo a fundo, a ideia é facilitar essa chegada de recursos. Diminuir a necessidade. Fica meio que automático, né? Bateu as metas lá, você... Eu brinco com a galera lá do esporte que é assim, a gente vai deixar de ser avô, pai e filho e vai passar a ser todo mundo irmão. Os municípios, estados e governo federal. Porque até então a gente tratava os municípios como filho. Olha, toma aqui o dinheiro, mas o que você vai fazer com o dinheiro? Deixa eu ver aqui. Aí não presta conta, daí ele fica preso de continuar com... É o que acontece. Com mais frequência. E agora com o fundo a fundo a gente vai conseguir, se Deus quiser, ir diminuindo essa necessidade, aumentando a confiança nos municípios, que são entes que têm fé pública também, e que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas e tal. E ao mesmo tempo, lógico, cobrando resultados, porque o recurso vai estar chegando com mais tranquilidade. Mas essa realidade que você apontou é muito verdadeira. Os municípios que rapidamente se adequaram são os que não têm tanta necessidade. Exatamente. Os mais necessitados ainda não conseguiram. E às vezes nem como Mas conseguir. nós vamos fazer uma
uma parceria com o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da Universidade do Paraná, que é referência do Ministério do Esporte, que recebe, presta consultoria para o Ministério do Esporte nessa área, e eles vão nos ajudar a fazer com que pelo menos 80% dos municípios de Mato Grosso se adequem e entrem no sistema nacional, através de consultoria específica para cada município, como fala, construção Sim. conjunta de documentos para que eles possam convencer suas todo câmaras, suporte, seus prefeitos e tal. A gente espera aumentar bastante o número de municípios que vão conseguir se adequar a essa política. Ô, Paulo, como cidadão assim mesmo, eu fui criado na periferia aqui de Cuiabá, num bairro Tijucal, não sei se você conhece. Mas a gente que veio de periferia, assim, sempre tem uma sensação de que o equipamento público ele acaba demorando para chegar nas pontas da cidade, nas comunidades mais longes, vulneráveis. Hoje Tijucal não é mais longe, né? Na minha época era quase o final, e aí depois veio o Pedra 90 e rompeu a cidade para lá. Que é assim, e agora não é mais o Pedra 90, a cidade cresceu lá. Mas assim, basicamente quando a gente fala de esporte, é duas coisas. É a infraestrutura para o esporte acontecer, porque se não tiver a quadra, não tiver a infraestrutura, e a parte de serviços. E o que eu vejo agora, não como gestor, falando como cidadão, eu vejo que a gente acaba avançando muitas vezes no equipamento público, cria lá um ginásio, cria lá, né, uma quadra, um espaço, uma academia ao ar livre, mas o serviço, que é o professor lá para ensinar as crianças, ou seja, a vida daquele equipamento, ele acaba que fica meio que à mercê, alguns equipamentos ficam até abandonados, assim. Uhum. Como que a política pública estadual está trabalhando essa questão do serviço para que a população ela receba ali um estímulo de um prestador de serviço de profissional de educação física, né? Porque o rico, ele paga o personal lá, ele se vira, né? Dá um jeito. Agora, a pessoa de comunidade, como que ela faz para ela aprender um esporte novo, por exemplo? Sim, a gente tem vários projetos nesse sentido, vai tomar bastante tempo para explicar, mas acho que o principal ponto é essa cadeia, esse sistema nacional de esporte sendo implementado. A gente vai ter uma conexão mais rápida com os municípios, a gente vai conseguir passar, por exemplo, um recurso caso haja uma contrapartida. Você faz o seguinte, você contrata um professor de educação física para dar uma atividade orientada ou um treinamento que a gente reforma a sua quadra. Mudar o lado da moeda, né? Primeiro a gente cobra de você, depois a gente te entrega o prêmio, que assim você comprova para a gente que você já quer fazer essa situação. Outra coisa que vai acontecer bastante nos próximos 4 anos é aquele sistema de cofinanciamento. Nós temos o Bolsa Atleta Estadual, só que o Bolsa Atleta Estadual ele só atinge atletas que têm patamar de resultados nacional ou internacional, porque se a gente fosse dar para todos os atletas que ganham o estadual, toda modalidade teria vários, né? Então, mas a gente quer chegar nesse talento, nesse cara que ainda está começando. Então, a gente tem que chegar através dos municípios. E aí a gente vai dar ideia para eles. Município, você faz o Bolsa Atleta Municipal, escolhe os seus principais talentos dentro do município e a gente cofinancia esse projeto. Se você der 20 mil reais, a gente bota mais 20. Ou se você for um município menor, a gente bota 40. Se você for muito pequeno, a gente bota 80. A gente bota 4 vezes o seu recurso, dependendo do tamanho do município. A gente sabe que o sacrifício para os municípios menores é maior. E aí a gente vai conseguindo alcançar cada vez mais através dos municípios, porque acho que com o poder de execução do Estado a gente chegou no limite. A gente não tem condição de avançar mais, a gente precisa de ajuda. E aí a gente precisa da ajuda das OSCs também, né? Pronto, as associações setor. sem fins lucrativos ajudam muito a gente com parceria. Tem federações esportivas, né? Cada uma dentro da sua especialidade, tênis, basquete, natação, judô. Cada uma faz o seu trabalho e a gente, dentro do possível, financia esse trabalho. E também tem as associações que não são federações esportivas, associações de prática esportiva, projetos sociais que ensinam crianças novas modalidades sem custo, e a gente tem premiações também para esses projetos. Vou falar de uma política que eu acho que foi sensacional, que foi implementada agora no governo atual, que é o Pontos de Esporte. Foi uma política copiada da cultura. A cultura já tinha o Pontos de Cultura nesse sentido, né? Escolas, projetos sociais que ensinavam arte, instrumentos musicais, tal, ensinavam cultura para as crianças. A gente utilizou essa ideia também para o esporte.
E, inicialmente, a gente fez um edital de chamamento público para ver quais projetos sociais tinham o mínimo de formalização para se adequar e tal. Conseguimos 19 só. Foi uma decepção. A gente imaginava que ia ser uma concorrência maior, mas realmente eram pouquíssimos que estavam preparados. Até então não existia essa política. E de lá para cá, de 2020 para cá, a gente conseguiu aumentar. Já estamos com 88 projetos na última edição. E a gente percebeu também que o crescimento tem sido vagaroso, porque a gente não se comprometeu com o crescimento, com a regularização desses projetos. A gente está esperando eles se regularizarem para a gente poder ajudar. E agora o secretário Davi teve essa sacada e nós pretendemos no próximo governo fazer um programa de regularização dos projetos sociais não formalizados. Porque tem muita na escolinha aí que o cara dá aula. E que faz um excelente trabalho. Sim, às vezes são projetos lindos que atendem um monte de criança, mas o cara não tem a parte administrativa, né? Não tem um jurídico para ajudar, não tem um contador, não tem um cara para fazer o site. Às vezes é só o professor lá mesmo. Às vezes é só o próprio dono ali dando aula de graça para a criançada do bairro. E às vezes tem lá 80 crianças tendo aula com ele e ele não tem acesso a recurso público, porque não se formalizou. A gente pretende ajudar dessa forma. E assim aumentar o tamanho do projeto, porque o projeto meio que deu uma estagnada, porque não tem mais projetos para a gente apoiar com a formalização que precisa ter. Além disso, a gente também tem a política de doação de material esportivo, de medalha e troféu, para quando essas escolinhas fazem competições internas e tal, que também dão ajuda, né? Colaboram aí com esses projetos. Né, tudo isso pensando em aumentar a base da geração de talento do Estado. Aí esse projeto já de Bolsa Atleta, Bolsa Técnica, a gente tem, que a gente chama de Projeto Olympus, já faz tempo, não foi de agora, ele já é um projeto visando o rendimento. Quem é um profissional, virou profissional do esporte, né? Não é vezes, mais um amador, né? Às vezes não se tornou profissional ainda. A gente chama de rendimento todo atleta que visa resultado. Eles praticam aquele esporte com uma frequência de no mínimo 2, 3 horas por dia, visando um resultado, porque muitos esportes não têm profissional no Brasil. Assim, tem muitos esportes que ainda são amadores, os melhores do Brasil ainda são amadores, entendeu? Porque não tem um contrato profissional. Não tem um ecossistema ainda para aquele esporte, né? Daí não tem recurso, não tem competições. Aí o Bolsa Atleta se torna essencial. O cara só vai continuar no esporte se ele tiver um incentivo. É nessa faixa que muitos migram para o mercado de trabalho. Cara, os pais pressionam e o adolescente desiste. Fala, eu não vou ficar, sei lá, praticando beach tênis ou futebol, judô, jiu-jitsu, se eu não vou ganhar nada com isso. Eu preciso ajudar meus pais em casa. E aí o Bolsa Atleta vem e compõe essa renda para a família dele, para que ele continue treinando. E aí os pais passam a incentivar. Falam, opa, não, fica no esporte. Você pode até conseguir um empreguinho aí, mas o esporte você tem que continuar, porque, pô, o esporte é importante para nós, você pode ser um talento que não pode ser perdido, tal. No Brasil ainda, tanto quem quer viver da arte quanto do esporte, tem desafios ainda. Tem um grande desafio, né? O pai até assusta, fala, eu quero viver do esporte. O pai fala, não, são poucos né? Esportes que tem um mercado profissional estabelecido, né? E alguns, inclusive, o esportista ele tem que pagar e tem que ter grana para participar, né? Tem alguns esportes que... Tinha que ter, o Davi até usa esse discurso. Eu, quando era atleta, meus pais tinham que me sustentar, senão eu não tinha viajado o mundo, não tinha conseguido os resultados que eu consegui. Mas hoje, agora que eu sou secretário, eu faço questão de que todo atleta que tenha potencial consiga chegar no seu sonho. E a secretaria investe muito nesse, não é só o Bolsa Atleta, a gente tem um programa de passagens aéreas para os atletas principais de cada modalidade viajarem para competições nacionais, internacionais, às vezes até com ajuda de custo, se for uma viagem internacional muito cara, que ele não vai conseguir mesmo com a passagem. Fazemos muito fomento às federações nesse sentido também, de ajudar com o transporte, ajudamos às vezes locando ônibus para eles irem com um time, coletivas, tal. Às vezes é uma modalidade coletiva, leva o time inteiro, né? Aí a gente faz essa locação de ônibus também para eles poderem ir. E o Projeto Olympus, que é esse de Bolsa Atleta, a gente tem várias inovações que vieram nesse governo, que foram o Bolsa Técnico, até então não tinha olhar para os treinadores, né? Porque isso surgiu agora. Foi 2019 ou 20.
que foi implementado. O Jefferson Neves, que era o secretário, ele era treinador, né, de natação. Sim. Então ele Ele sentia sentiu a dor na falta pele, disso. né? Fala, cara, o atleta é legal, tal, mas quem descobre o atleta é o treinador. O cara não ganha nada descobrindo o atleta. Ele precisa ter um incentivo para descobrir mais atletas, para garimpar talentos, né? E aí a gente passou a ter esse incentivo e foi um sucesso. Hoje tem acho que cento e poucos, 120, eu acho. Que legal, né? Porque realmente ele reverbera em várias outras pessoas, né? Ele é um treinador. Ele vai ficar atento e buscando atletas que ele possa se treinar para continuar tendo um benefício que para ele é importante também. A gente também passou a ter o reconhecimento, que é uma fase da carreira esportiva que até então o Estado não entrava. Porque o Estado, você tem na carreira do atleta, eu tenho uma divisão, né? Eu considero que são 5 etapas. Primeiro é o sonho. Você vê um grande atleta na Olimpíada ganhando medalha e fala, cara, eu quero ser esse cara. É a primeira fase. Aí tem a iniciação esportiva, excelência esportiva, você começa a se treinar para ser um competidor. Depois que você se tornou competidor, ganhou alguma coisa, vem o reconhecimento. E por último, o pós-carreira, né? O legado. Nessa fase de reconhecimento, não tinha nada, cara. O Davi foi o primeiro do mundo, vice-campeão mundial, voltou para cá, abraço, tapinha nas costas, valeu, Parabéns. acabou. Não tem... O Estado não incentivava. A gente mudou essa realidade, pô, precisávamos de alguma coisa. A gente instituiu o Prêmio Olímpico, no Projeto Olympus. Os atletas que forem para a Olimpíada representando Mato Grosso ou nascidos em Mato Grosso ganham R$30 mil por ir. Que legal. E mais 100 mil se ganhar uma medalha. E a gente teve na última Olimpíada agora 3 medalhistas, foi a primeira vez na história. Uma olímpica e 2 paralímpicos. Que legal, hein? Então foram esses 3 atletas ganharam R$130 mil e tivemos mais 9 que ganharam R$30 mil pela participação. Foi um programa de bastante sucesso, reconhecimento do trabalho de uma carreira toda que o cara se esforçou para chegar naquele ponto. Além disso, também criamos o Troféu Sabino Albertão, que já teve 3 edições. Uma honraria, né? Um momento de reconhecimento da sociedade para aqueles atletas que são os principais do estado nas suas modalidades. Não só para atletas, a gente reconhece também gestores municipais, reconhece gestores de federações, reconhece técnicos. A comunidade do esporte, em geral. É um prêmio, projetos sociais que se destacam. Que legal. Mídia também, fazemos reconhecimento aos principais comunicadores do esporte. E, enfim... pretendemos fazer a 4ª edição esse ano, se tudo der certo, para fechar um ciclo. E depois, na parte de legado, é que nós estamos começando agora com algumas... Tem outros projetos. Não sei se eu posso dar spoiler. Porque tem um novo projeto nesse sentido de reconhecimento também. É o de Mato Grosso para o mundo. A gente vai passar a reconhecer não só o que chegou na Olimpíada, vai passar a reconhecer também destaques internacionais. Campeão sul-americano, pan-americano, mundial. Porque são grandes resultados também que o cara às vezes passa uma carreira inteira para conquistar e... Legal. Nem abraço. Sim, ele já ganha, ele tem acesso ao Bolsa Atleta Internacional. 2 mil por mês, não é também, não é de todo... Mas o Bolsa Atleta ele tem uma amplitude muito grande. Tanto, os 6 primeiros colocados de um campeonato sul-americano recebem Bolsa Atleta Internacional. Então, tanto o 6º sul-americano recebe a mesma bolsa que o campeão mundial ou o campeão olímpico. É nesse sentido que a gente vem com esse novo muito programa para tentar não ser injusto, né? Reconhecer o tamanho do resultado de cada um. Paulo, tá maravilhoso o nosso bate-papo. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora aqui batendo papo, ouvindo, mas nosso tempo realmente se esgotou. Aonde que a pessoa pode acessar? Quem está ouvindo aqui, poxa, como que eu sei dessas bolsas, desses programas? Por onde que ele pesquisa para ele saber mais informações sobre todos esses programas da Secretaria de Esporte? Através do site gov.mt.gov.br, você consegue clicar lá na CECEL, cecel.mt.gov.br, é o site da nossa secretaria. Temos o Instagram da secretaria também, CECEL-MT. Acho que é só CCMT, não é? CCMT. E só que assim, nesse momento as pessoas podem estranhar quem for entrar agora por causa do período eleitoral. É verdade, agora suspende todas as redes sociais, todas as né? comunicações do governo. Tá suspenso. Okay. Mas em novembro volta com tudo e aí a gente, se você já quiser ir seguindo já o Instagram da Secretaria para quando voltar, você ficar por dentro de todas as... Maravilha. Pessoal, você quer saber um pouco mais sobre
os gestores governamentais, um pouco dessa carreira, até para você entender um pouco mais. Está aqui na tela, você está vendo, você que não está vendo, você digita no Google assim, ó, AGGEMT, Associação de Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. Vai ter o nosso site, lá você encontra todas as leis das carreiras, as informações, artigos também, e sempre acompanhe o nosso podcast, já segue aí, deixa um incentivo para nós, você que está acompanhando, sempre é muito importante nas redes sociais você curtir, você compartilhar, você indicar também, se puder compartilhar, copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp aí, de pessoas que você sabe que vai gostar de saber desse conteúdo, né? Especialmente aí a turma do esporte hoje, foi um banho de uma aula magna de esporte, política de esporte, para o pessoal poder acompanhar e nos ajude a divulgar o nosso podcast e sempre acompanhe a gente por aqui. Eu agradeço muito, 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 Paulo, pela oportunidade, pelo bate-papo. A gente bateu um papo antes para alinhar aqui e tem muito mais coisa, não dá para falar tudo, né? Tem muito mais coisa para falar, mas eu quero que você deixe aí suas últimas palavras de incentivo e agradecimentos. Bom, primeiro, obrigado à associação que nos permitiu ter esse momento, né? Obrigado a você, Washington, por ter conduzido essa entrevista com a maestria que você fez. Queria agradecer à presidência da associação por ter, né, me convidado para fazer parte desse projeto, que estou muito satisfeito de fazer parte. Acho que é uma iniciativa muito válida e voltarei aqui todas as vezes que vocês me convocarem, porque eu acho que isso precisa acontecer. Estou ansioso pelos próximos gestores governamentais que vão vir aqui, vou estar acompanhando no podcast todas as entrevistas, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam, porque nós precisamos levar para a população o nosso trabalho, a gente precisa fazer com que a população consiga acessar os serviços públicos, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não sabem o como chegar, não sabem como fazer para acessar esses serviços. Por favor, se aproxime do governo, né? Sigam nossas redes sociais, acessem nossos sites e, se precisar, visitem a Arena Pantanal. Nós estaremos lá de braços abertos para receber todos vocês e instruir passar qualquer informação que for necessária para que vocês possam fazer bom uso das políticas públicas que o governo do estado tem para oferecer. Maravilha! Eu sou o Washington Fernando e por aqui eu encerro o nosso podcast. Até a próxima, se Deus quiser.